Voltei então para dar sequência à nossa aula sobre Platão. Como vocês viram na aula anterior, na terceira, né? A gente estabeleceu alguns métodos do que seria a verdade em si para Platão e do que seria o uso da filosofia, mas também o entendimento da própria realidade, bem como para Sócrates, que foi seu mestre. Hoje, então, trago aqui para vocês tanto o mito da caverna, quanto depois, no final da aula, o conceito de política de Platão, que vai ser muito importante. Ele vai estabelecer muitos novos conceitos e muitos novos debates que vão permear aí a história da filosofia por um longo tempo. Então, começando pelo mito da caverna, ele vai exemplificar para a gente, óbvio, através de um mito, a teoria das ideias e essa concepção toda de que a gente viu e que é muito complicado mesmo do que seria a verdade, do que é a essência, mundo inteligível, mundo sensível, e a gente começa a não entender nada, mas calma, que agora fica muito mais fácil e muito mais palpável, prometo. O mito da caverna, então, acabei de dizer, foi criado para exemplificar a teoria das ideias e imaginem então, a gente começa a história. Imaginem que há uma caverna e nessa caverna há um grupo de pessoas acorrentados, tanto pelos braços quanto pelos pescoços. E elas estão ali acorrentadas desde o seu nascimento. Então aquela é a realidade existente desde o momento com o qual elas se relembram. Da primeira experiência que eles tiveram no mundo, eles estavam ali nessa mesma posição, acorrentados pelos braços e pelo pescoço. Essa noção, eles ficam imóveis de frente a uma parede. Então, eu estou aqui acorrentado de frente para essa parede e eu estou vendo apenas a sombra de objetos que são projetados por soldados através de uma fogueira. Então, eu estou de frente para essa parede e na porta da caverna ficavam esses soldados e atrás, né, dos prisioneiros, então, atrás dessa barreira que existia nesse caminho, eu tenho uma imagem depois para exemplificar melhor, existiria uma fogueira, na qual, na passagem e também no próprio intuito disso, os soldados colocavam objetos que eram refletidos através da sombra nessa parede à minha frente, e essa sombra era tudo o que eu conhecia de mundo, estabelecida pelos próprios soldados, né? Aí então, como eu nunca vi outra coisa diferente, a minha verdade é estabelecida através desses parâmetros, através das sombras que eu conheço. E aí, em um determinado momento, um prisioneiro consegue se libertar. Eles estão sentados ali de frente, sempre vendo as sombras dos objetos e tudo mais, e um consegue se libertar. Ao se libertar, ele vai e consegue sair, né, da caverna. E, segundo o mito, quando ele sai da caverna, a claridade já o cega, porque ele nunca teve essa luminosidade na vida, entendem? Então ele é cegado instantaneamente pela luminosidade que está adentrando os olhos dele pela primeira vez. Só que, depois de um tempo, essa luminosidade, essa cegueira parcial, né, ela deixa de existir. Então essa pessoa que conseguiu fugir se acostuma com a luminosidade desse novo mundo e começa a ver muitas outras coisas que nunca tinha visto antes. Então, começa a ver aqui novos objetos, novas paisagens, novos horizontes, novas pessoas, novas estruturas, novos tudo. Ele está vendo tudo pela primeira vez de uma forma completamente diferente. Entendo que aí, só nesses paralelos que eu já estabeleci, vocês já conseguiram linkar mais ou menos o que vai ser o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Mas eu vou deixar para fazer essa comparação no final. Quando ele, então, vislumbra tudo isso pela primeira vez e toda a beleza de todas essas coisas, ele volta para a caverna para contar isso para os outros prisioneiros e tentar também libertá-los, né? Trazer essa experiência. Ao chegar lá, ele conta e expõe os pontos e, segundo o mito, você tem alguns que ficam impressionados com aquilo e até tem uma vontade despertada de se libertar e ver por si mesmo, mas você tem aqueles que ficam acuados com o absurdo daquilo que está sendo dito e com a recusa em querer acreditar que aquilo tudo é possível, com um medo tão grande do desconhecido
com que faz com que esse grupo de pessoas que estava com medo matasse o prisioneiro que foi liberto. E aí é assim que acaba o mito, né? Com ele morto pelo próprio medo, pelo próprio sentimento da grandiosidade com que ele conta que despertou nesses outros prisioneiros. Aqui, então, trago a imagem mais ou menos do que seria essa noção. Esses prisioneiros que estão sentados aqui bem no canto inferior da esquerda seriam esses prisioneiros que estariam acorrentados pelas mãos e pelo pescoço, sempre olhando para uma parede que era refletido através da fogueira os objetos que os guardas passavam. E aí, ao sair dessa caverna, então, você tem o contato com esse mundo. O que Platão quer colocar para a gente através desse mito. Que aqueles prisioneiros que só vivenciavam essas experiências e essas imagens dentro da caverna, tomavam elas como verdadeiras justamente pelos sentidos. Então, pela visão e principalmente pela visão, né? Mas também pelos outros sentidos, entendendo que aquele reflexo na parede, aquela sombra na parede, era o que se conseguia ver, conseguiria compreender, aquilo é a verdade para aqueles prisioneiros. Já, então, e esse se constitui um mundo sensível, porque lembra que eu disse? O mundo sensível é um simulacro do mundo real. O que mais constitui um simulacro em passar um objeto verdadeiro, né? No caso da caverna, ao longo de uma fogueira e numa sombra constituir uma verdade para uma outra pessoa que só viu a sombra. É justamente os sentidos te enganando acerca daquilo que é verdade em si e daquilo que não é verdade. Aí ele já faz um paralelo muito bom, que faz com que a gente compreenda muito bem a própria filosofia que é estabelecida por ele. Então, essas pessoas, os prisioneiros, que só vivenciavam as sombras dos objetos e mais nenhuma realidade, e só experimentavam isso através dos sentidos, estão no mundo sensível. Aquele que consegue se libertar, sai da caverna e é cegado, essa cegueira pela luz extrema, né, descrita ali no mito, quer dizer que ele está vislumbrando a verdade pela primeira vez. Isso causa um impacto muito grande. Então a luz está representando esse grande impacto. Essa cegueira momentânea está representando esse processo de reminiscência com o qual antes nunca foi visto. Então você tem uma chuva de informações e a verdade em si sendo contemplada de uma maneira única, fazendo com que ele se segue através dessa lógica da luz, mas que está expondo justamente o contato com a verdade. E, tendo agora a noção então de que ele está tendo contato com outras coisas na sua essência em si, ele tenta expor isso para aqueles prisioneiros, né? Mas o medo, então, e aí o Platão vai dizer pra gente que os sentidos e esse processo de reminiscência através das almas e através do uso racional é constituído por isso. Por quê? O que mais explica pra gente a morte dessa pessoa que foi lá expor esse novo ponto de vista e tentar libertar os seus companheiros? O que mais explica a morte dele, se não o não uso da razão? Ou seja, aqui a gente pode constituir, por exemplo, aquele segundo processo que diz respeito aos sentimentos. Ou seja, você matou ele em desespero por causa de um sentimento de grandiosidade da própria verdade em si, fazendo com que essas pessoas que não utilizaram da razão não atingissem o processo de reminiscência, que aqui é representado como a fuga da própria caverna e o contato com a outra realidade, a realidade do mundo inteligível, da verdade em si, e não mais do mundo sensível, do simulacro. Tudo bem? Também, para traçar um paralelo bem legal, Matrix é um filme muito conhecido, que acredito que vocês provavelmente já tenham visto, mas se vocês não viram, ou se viram também, façam um exercício de assistir o filme. Logicamente, porque ele é muito bom por si só, é um filme muito bom, mas com essa noção agora do que seria a teoria das ideias, do que seria o mundo inteligível e o mundo sensível. Em Matrix, por exemplo, a gente tem o Neo naquela clássica cena onde é oferecido duas pílulas, né? A azul e a vermelha, onde se você toma uma, você
esquece de tudo, você esquece de tudo novamente e volta para o mundo sensível, que é o mundo que ele está vivendo normalmente, a Matrix, que é um simulacro. Se você toma outra pílula, você lembrará de tudo e nunca mais vai conseguir voltar para esse mundo sensível, justamente porque agora você entende a verdade da essência das coisas. Você está em outro mundo. Esse esquecimento da pílula é justamente o processo de amnésia da queda da alma do mundo inteligível para o mundo sensível e para a prisão dentro do corpo, né? Então, a Matrix retratada seria o mundo sensível. E a luta constituída ao longo do filme e dos outros dois que compõem a trilogia seria essa luta, e aí óbvio que tem todo o universo do filme, né? Mas seria essa luta pelo processo de reminiscência. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, a guerra entre aqueles que já saíram da Matrix com a Matrix dentro dela, você está tentando, assim como o prisioneiro que escapou da caverna e voltou para ajudar aqueles ali presentes, você está tendo isso retratado no filme. Você está tentando que as pessoas acordem da Matrix e vislumbrem a própria verdade, né? Então fica aqui a dica para vocês, é algo muito legal de fazer depois de entender um pouco o que é a teoria das ideias, assistir o filme porque fica muito claro e o filme por si só é muito bom, então também já constitui um entretenimento, algo que dá um descanso para a mente. Então se vocês puderem fazer, acredito que vai ajudar bastante na matéria, tudo bem? Agora, então, por fim, para a gente falar um pouco sobre a política platônica, ela não é dispersa de tudo que a gente viu filosoficamente até agora. Esse idealismo platônico, ou seja, o idealismo de que está tudo no mundo inteligível, no mundo das ideias e a verdade em si, e o resto no mundo do simulacro, no mundo sensível, se reflete também na política. Então, em seu livro A República, que é um livro que contém 9 volumes, é um livro que discute muitas coisas, ele vai fazer uma análise entre diversos tipos de governo e suas estruturas e funcionamentos, entendendo sempre esse conceito de que há o mundo inteligível e o mundo sensível, o mundo original autônomo e o mundo da cópia do simulacro. Aí, então, ele vai dizer que a aristocracia se constitui no que seria um governo dos melhores. Os melhores, mais preparados, seja filosoficamente, seja através do uso da razão, seja por quaisquer conhecimentos que denominem na especificidade daquele local o que seria aristocracia, seria o governo dos melhores. Dos mais competentes, né? Leia-se os mais competentes nessa visão platônica. A monarquia seria um governo de apenas um. Então, um governo onde você tem a vontade individual sobrepondo a vontade coletiva. Você tem um certo ar de despotismo, você tem essa noção. E a democracia como governo em que o poder emana do povo. Então, o princípio básico, como a gente já viu também na aula anterior, que surge aqui da democracia, é de que todo o poder emana do povo. E a partir do momento que não se tem isso, você não tem uma democracia constituída, propriamente dito. Porque esse é o princípio-chave do que é uma democracia. Por mais que seja uma democracia direta ou uma democracia representativa, como a nossa. E aí, então, ele vai entender que se esses 3 governos analisados aqui, a aristocracia, a monarquia e a democracia, têm por definição, cada qual a colocada por Platão, você tem isso no mundo inteligível. Já no mundo sensível, que é o que estamos presentes, você tem um governo estabelecido através do simulacro. O que Platão vai dizer pra gente, então? Todos os tipos de governo têm um destino traçado, porque ele não tem uma autonomia própria. Entendem como isso vai se conectando? Se no mundo sensível nada tem uma autonomia, como no mundo inteligível, se tudo é um simulacro, uma cópia mal feita, através dos sentidos, da enganação, daquilo que é verdade em essência, você tem um destino traçado para cada um desses governos, segundo o autor. Então ele diz que toda a aristocracia terminaria de uma maneira e outra, em um ciclo ou outro, em uma oligarquia. Você tem que toda monarquia terminaria em uma tirania, justamente
por você ter essa noção de que uma vontade individual sobreposta pelo coletivo, né? E a democracia terminaria em uma anarquia, justamente por isso do poder emanar de todo o povo. E aqui, só vou colocar para vocês também, caso não tenha ficado claro, a oligarquia é algo constituído, quando a gente fala em oligarquia, sobre o poder na mão de poucos. E esse poucos entendam como um grupo, seja um grupo industrial, seja um grupo familiar, seja um grupo de vários aspectos, mas um pequeno grupo que exerce o controle do poder sobre os demais, de forma com que ele se assemelha de certa forma ao que seria uma tirania, mas a tirania se constituiria justamente pela vontade individual do tirano, né? Do soberano despótico. E a democracia, então, é isso de que o poder todo emana do próprio povo. Para tentar, então, superar esse problema das análises que ele vai fazer dos governos e dos possíveis fins, então ele diz que é um ciclo, que em uma hora ou outra, cada tipo de governo, né, vai ter que lidar com essa consequência do seu próprio simulacro em algum momento. E aí, para ele romper com esse ciclo de corrupção, que ele chama, justamente porque está no mundo sensível, no simulacro, ele vai falar sobre o conceito de justiça, do que é ser justo, né? E conforme ele vai desenvolvendo isso, sobre o que seria uma estrutura ideal de uma sociedade, formulando então a teoria do que seria a cidade ideal, que ele coloca na República. E aí, então, entendendo que o conceito de justo para Platão sempre vai em algo de estar em conformidade com o seu papel e a sua essência. O justo é algo conforme com, por exemplo, o mundo inteligível. É algo conforme a essência da coisa. E vocês vão entender um pouco mais claro isso conforme eu expor essas três classes colocadas por Platão nessa nova cidade. E cada qual teria uma função correspondente, ou seja, novamente, uma função correspondente, que é o conceito de justo. Cada qual corresponde à sua própria essência, cada função corresponde à sua própria virtude. Então, os benefícios que se tem advêm daquilo que se é, daquilo que se faz. E essa correspondência entre tudo isso formaria mais ou menos o que é o conceito de justiça para Platão. Aqui, então, ele vai estabelecer que cada uma dessas três classes estão ligadas internamente e de forma que não é possível fazer essa separação com aquelas três partes da alma com que vimos, ou com aquelas três almas, né, com que vimos na aula anterior. Então ele vai colocar primeiro a concupiscência, que são as necessidades naturais, ou seja, a concupiscência, desculpa, palavra difícil. Ela seria então essa primeira classe que estaria na base, né? Se a gente colocar numa pirâmide, essa primeira classe estaria na base. E ela é correspondente à alma, aquela alma das necessidades naturais, né? Ou seja, aqui a gente consegue ver já o que ele entende como justo. A base da pirâmide, essa classe que está ligada também com a base da alma, que é as necessidades naturais, seria uma classe que estabeleceria o que seria necessário para suprir as necessidades de uma sociedade. Então ele vai colocar que é uma alma presente no povo, nos comerciantes, nos artesãos, que estariam então na base mesmo, fornecendo o subsídio que não se pode viver sem, mas também é um trabalho pouco valorizado e de certa forma sempre remetendo ao manual. E ele vai dizer isso justamente porque a base dessa classe está ligada com a primeira e é mais fraca parte ou mais fraca alma que existe no ser. Então você tem essa correspondência, você tem um conceito de justiça na lógica platônica. Já a segunda classe seria a irascibilidade, que estaria ligado justamente com aquela parte da alma, ou com aquela alma, que é a emotiva, das emoções, das sensações, do modo como lidamos e nos expressamos.
Isso, então, seria sobre coragem, vontade, determinação. E quem é que tem isso na sociedade que a gente está analisando, lá na Grécia Antiga? Seria os guerreiros, aqueles que batalhariam. A virtude dessa classe seria essa alma emotiva, uma emoção na batalha. E por que que eles existiriam e estariam no meio dessa pirâmide, então? Eles protegeriam tanto o povo, mas, sobretudo, protegeriam o rei. E quem seria esse rei? Seria o filósofo. Por quê? A parte mais alta da pirâmide, consequentemente, está ligada à parte mais alta da alma, que é a racionalidade. Já que se pode só atingir o mundo inteligível através do uso da razão, a cidade não haveria motivo para ser diferente. Então, no conceito platônico, a parte mais alta da cidade, ou seja, quem governa, quem é mais importante e quem deve ser protegido a todo custo, seria aquele que detém o conhecimento, a sabedoria. Seria aquele que atingiu a alma da racionalidade, né? E vai ser o que ele chama de rei filósofo. Por quê? Se há o perigo de se estabelecer uma tirania, uma oligarquia ou uma anarquia, através dos conceitos que ele coloca dos governos do mundo sensível, ele dirá que um filósofo, tendo essa alma racional e toda a sabedoria presente no que é o mundo sensível e no que é o mundo inteligível e no que fazer nesse processo de reminiscência, por mais que não completo, seria a pessoa mais capacitada para guiar uma sociedade. E por isso seria a pessoa que estaria no topo com a alma, né, ali vigente como que detém mais sabedoria e que tem uso da razão. Tudo bem? Bom, é isso que eu tenho, né, para trazer hoje para vocês. Essa seria então a nossa quinta aula, fechando o conteúdo de Platão. E aí as próximas aulas, então, essa seria a quarta, e as nossas próximas, então a quinta e a sexta, seriam sobre Aristóteles. Mas é legal que a gente vai vendo como esses autores, esses filósofos, vão se remetendo a todo tempo e vão colocando novos debates e se estabelecendo novos pontos. Como eu disse lá na pintura na aula anterior, enquanto Platão, através de todo esse conceito, aponta para cima, ou seja, que o objetivo é o mundo inteligível, Aristóteles, que é discípulo de Platão, vai vir para a gente, vai colocar o contrário, e a gente vai entender certinho na próxima aula do porquê tudo estaria aqui no mundo de baixo, no sensível, de como atingir o conhecimento nesse mesmo mundo com os nossos bens materiais. Espero que tenha ficado claro para vocês a explicação e que isso tenha ajudado também um pouco até direcionar, né, o que a gente entende como verdade, o que a gente entende como não verdade. E então eu volto na semana que vem com mais uma aula sobre Aristóteles. Se cuidem, um grande abraço e fiquem bem. Estarei aqui sempre, novamente, para quaisquer dúvidas, reclamações, feedbacks, para a gente sempre ir melhorando esse projeto que amamos tanto. Um beijo a todos.